Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo, de Jesus até os mártires cristãos. Os romanos adotaram na Judéia, berço do cristianismo, a mesma política das outras regiões anexadas por Roma. As populações conquistadas tinham liberdade de culto desde que estivessem sob o controle dos sacerdotes de cada credo e não desafiassem as autoridades imperiais. A Judéia apresentava importantes portos, estradas e centros urbanos, como Cesareia e Jerusalém, que concentravam comércio e artesanatos significativos. Artesãos de várias habilidades ganhavam a vida na região, dedicando-se à construção civil, à tecelagem ou à produção de cerâmica. Perfumes e artigos em puro, mas a principal atividade econômica era a agricultura, dedicada ao cultivo de cereais, hortaliças e plantas aromáticas. Quando Jesus iniciou sua pregação, a Judéia era governada por procuradores romanos com sede em Cesareia, nas margens do Mediterrâneo. A dominação foi, como sempre, seguida de múltiplos impostos, fonte de tensões e revoltas como a dos zelotas no século I d.C. Alguns historiadores sugerem que o movimento liderado por Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro José, era parte desse descontentamento hebreu contra a dominação romana. Mas isso parece não ser exato. A pregação de Jesus de Nazaré não desafiou as autoridades romanas, mas atingiu frontalmente os sacerdotes do templo, controlado pelos fariseus, sobretudo depois da chegada de Jesus em Jerusalém e dos tumultos ali ocorridos. Dizendo-se o Messias anunciado pelos profetas nas Escrituras, Jesus arrastou multidões, foi preso e julgado pelo Sinédrio, concílio responsável pelos assuntos da comunidade judaica. O desfecho, segundo o Evangelho, segundo a boa notícia, o texto sagrado, foi a crucificação de Jesus no ano de 33, mais ou menos, depois de Cristo, por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, atendendo às pressões dos fariseus. Mulheres, escravos, pescadores, pastores, agricultores, pobres, foram os primeiros seguidores de Jesus na Judéia. A promessa de redenção das dores e a valorização dos pobres e oprimidos, ainda que após a morte atraiu excluídos e marginalizados. A pregação de Jesus não tensionava, porém, fundar uma nova religião, senão reformar profundamente o judaísmo, favorecendo a espiritualidade e a aliança com Deus. A pregação dos apóstolos de Jesus, iniciada na Palestina e transmitida de início para o Mediterrâneo Oriental, acabaria por fundar o cristianismo no século I d.C. Paulo de Tarso, judeu e cidadão romano, foi o grande responsável pela propagação do cristianismo para além do mundo judaico. O apóstolo dos gentios, dos pagãos, como era chamado, fundou comunidades em várias cidades mediterrâneas e escreveu cartas para orientá-las. A penetração da fé cristã nas cidades do Império Romano e a conversão das massas, uma religião monoteísta que acreditava em um só Deus, puseram em xeque o caráter divino da autoridade imperial e o panteão de deuses romanos. Condenados à clandestinidade, os cristãos de Roma reuniam-se em catacumbas secretamente e acabaram perseguidos pelo Estado. O auge da perseguição aos cristãos ocorreu no tempo do imperador Diocleciano, no começo do século IV. 4 éditos imperiais proibiram os ritos cristãos e deram ordem de prisão aos líderes religiosos. A perseguição se intensificou a ponto de ordenar-se que todos os cristãos do império deviam prestar culto aos deuses imperiais sob a pena de morte. Se viu uma maquete de Roma, à época de Constantino, destacando-se ao centro Coliseu, o mais famoso circo de Roma, em cuja arena ocorriam os combates entre gladiadores e outros espetáculos, além do martírio dos primeiros cristãos, que eram colocados lá no Coliseu, jogados às feras, para que fossem devorados por elas, aqueles que não admitiam, aceitavam adorar e prestar culto ao imperador e aos deuses romanos. Não raros cristãos eram presos, submetidos a torturas atrozes para renegar a fé cristã. Em alguns casos eram crucificados. O próprio Pedro, segundo a tradição, teria sido crucificado de cabeça para baixo. E hoje é dia de São Pedro, Em outros eram lançados das arenas circenses, como a do Coliseu em Roma, onde acabavam devorados por tigres e leões famintos. A proibição do culto cristão se manteve até o reinado de Constantino, que, convertido ao cristianismo, decretou o Édito de Milão, em 313 d.C., concedendo liberdade de culto aos cristãos. Mas foi somente com Teodósio, em 380, que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então esse é um pouquinho do cristianismo, de Jesus até os mártires da época do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações.
Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.